esse iceberg chamado Mago do PISM. Galera, o curso do Mago, ele tem, pessoal, é o maior pré-PISM do Brasil. Nós fazemos o único curso que faz projeções, que inclusive, para os nossos alunos, elas vão começar agora, já na semana que vem, nós vamos projetar as questões que podem cair na prova do PISM, tá? Recorde de aprovação do PISM, 445 aprovados. Quase a metade dos aprovados em medicina são do curso do Mago. Olha que doideira, pessoal, para ver, para vocês repararem, contra fatos não há argumentos, PISM 1. Contra números não há argumentos. Então, o Mago do PISM é disparado o melhor pré-PISM do Brasil. Tá? Pessoal, e aí, olha só a carinha da galera, feliz, quem sabe, em breve, são as carinhas de vocês aí, ó. Olha só, galerinha, até arrepia, ó. É de tirar o cabeção. É muito bacana, os alunos felizes, satisfeitos. E uma coisa a gente pode garantir a vocês, nossos alunos não são enganados em matéria nenhuma. O que é visto com a gente aqui, vocês vão encontrar na prova do PISM da UFJF. Tá? E aí, queria só deixar para vocês, nós vamos fazer uma pose, vocês vão tirar aí uma foto, e aí vão botar nos seus stories, e aí vocês vão ganhar uma lista gratuita de exercícios com galeria, tá? Para vocês darem uma treinada para o PISM. Então, a gente vai tirar uma fotinha, a gente vai preparar aqui, preparem os celulares, preparem as câmeras, que eu e o nosso queridíssimo Michel Felipe vamos fazer. Michelzão, é isso aí. É 3, é 2, é 1. Gente, tira a foto, meu povo! Beleza? Oh, coisa linda, hein? Coisa linda. Ô, gente, vai ficar... Ó, vou contar um negócio pra vocês. Esse celular de vocês vai ficar muito embelezado, tá? Eu acho que vai pesar a memória aí, muito pesada essa foto, então... Hoje, se queimar a câmera foi só uma coincidência, tá, gente? Então, olha só, poste lá nos seus stories, vocês vão ganhar uma listinha de exercício, ok? Gratuita, vai para vocês a listinha de exercício. O professor Michel vai abrir a explicação, depois eu volto, termino aí, e aí a gente fecha a nossa aulinha, pra vocês passarem para a aula espetacular de biologia, ou de geografia, desculpa. Ai, meu Deus. Michelson, segura-se o prato. Tá contigo, meu parceiro. Muito bom, Marcão, muito bom, muito obrigado, tá? Ô, galera, é o seguinte, eu vou projetar agora o meu, peraí, deixa eu só projetar aqui para vocês. Vamos trocar essa apresentação aí, Marcão. Vou tirar aqui. Não precisa não, pode deixar que eu acho que vai tranquilo. Não, se você quiser tirar é até melhor, porque aí não fica muitas telas. É. Acho que vai ficar melhor se for... Aí, ó. Foi o meu? Tá legal? Oi. Demais. Boa. Eu vou aceitando agora os meninos aqui. Pode? Boa, beleza, Marcão, muito obrigado. Ô, galera, seguinte, olha, como o Marcão disse, hoje é uma aula para vocês conhecerem um pouquinho dos professores que vocês, porventura, vão encontrar aí nos próximos anos, é o que nós esperamos, né? Vai ser um prazer recebê-los, eu já deixo claro aqui que nós não brincamos com a biologia, né, Marcão? Aqui a gente tem uma responsabilidade muito séria com essa matéria, então acredito que vocês vão gostar, tudo bem? Então, essa aulinha que vocês terão aqui vai ser mesmo um aperitivo para vocês entenderem. É claro, gente, que quando a gente pensou nessa aula, nós pensamos numa aula que pode ser que vocês encontrem aí no PISM 1, que é o que vocês farão nesse próximo ano, né, aqui das 2 semanas. Então, a gente pensou em matérias que é possível vir, não só... Porque isso acontece o curso inteiro, né? Só que, vamos lá, galera. PISM 1. Antes de mais nada, vamos supor que vocês querem fazer alguma revisãozinha. O que tem no PISM 1 dentro da área de biologia? PISM 1 na área de biologia, ele começa com método científico, história da vida,
mesmo caindo pouco, tem no edital. Bioquímica, citologia, histologia humana. Tá? Então, se a gente fosse pensar aí em termos de pilares no PISM-1, vocês têm esses 5 pilares, começando lá com a história da vida e o método científico, bioquímica, as macromoléculas, moléculas orgânicas, moléculas inorgânicas, é bom vocês saberem, citologia, e aí dentro de citologia, tudo que fala sobre células, inclusive metabolismo energético dessas células, divisão celular, é bom vocês saberem. Por fim, a gente tem a histologia humana, tá? Ô, Delzão, não cai embriologia no PISM-1, beleza? A embriologia vocês vão encontrar com ela lá no PISM-3. Então, assim, por mais que você tenha ali aula de células e depois aula de tecidos, e de certa forma estaria correlacionado com a embriologia, ela é dada apenas lá no PISM-3 porque casa com o sistema reprodutivo. Beleza? Então, por enquanto, não é uma preocupação de vocês. Por enquanto, vocês podem ficar só com a histologia, que já vai ser suficiente, beleza? Mas eu quero saber, vamos lá, mas eu quero saber, Kathleen, inclusive, vocês terão um aperitivo sobre isso hoje, tá? Galerinha, eu quero ver se vocês estão antenados, tá? Eu vou até aproveitar e vou escrever aqui, ó. Pensando em o que nós escolhemos para falar com vocês hoje? Nós escolhemos tecidos, tá? Porque é possível que isso apareça nesse ano. É muito possível que a gente veja alguma questãozinha de tecidos. Só que tecidos humanos, tecidos animais, falar assim ainda é muito abrangente. Existem 4. E eu quero que vocês coloquem no chat para mim. Quais são os 4 tecidos animais que nós temos? Eita, aí sim, hein? Vamos lá. Nervoso, epitelial, perfeito. Vamos colocar aqui, ó. Vou começar com epitelial, beleza? Conjuntivo, show de bola. Nervoso, que alguém já tinha colocado. E tem mais um. Qual que é o último? Muscular. Excelente, galera. Isso. Esses 4 tecidos, eles formam o corpo de qualquer animal, inclusive nós, que somos uns animais, né? A gente não foge dessa categoria. Galera, dentro desses tecidos ainda existem subdivisões. Se você for pegar um tecido epitelial, você vai perceber que a gente tem tecido epitelial de revestimento, tem tecido epitelial glandular, que vão fazer funções diferentes, tá? Ô, Kathleen, mas pode ficar tranquila, que não é uma matéria muito difícil, tá? Você consegue pegar essa matéria com pouco tempo. Você tem ainda 2 semanas, a gente vai dar um pontapé aqui nessa matéria hoje para vocês, e eu sugiro que vocês deem uma olhada naquilo que a gente não fizer. Beleza? Ó, o Davi já trouxe uma informação que é muito importante. Conjuntivo tem um monte de subdivisões. Perfeito, exatamente. Vamos lá. Eu tenho certeza que vocês já ouviram nomes de outros tecidos que não são esses 4 aí. Vocês conseguem me falar que outros tipos de tecidos existem no nosso corpo? Adiposo, sanguíneo, perfeito, o ósseo, ótimo, cartilaginoso, hematopoético, exatamente. Por que eles não estão colocados aqui como tecidos humanos? Porque todos esses tecidos são uma subdivisão de qual dos 4? Eles entram em qual categoria? Epitelial, conjuntivo, nervoso ou muscular? Ô, Marcão, eu tô achando que nem precisa dar aula pra essa galera, não. Essa galera aí, eu tô só acompanhando aqui, Michelzão. Eu acho que é isso, gente. Aqui, ó. Tá excelente, tá? Galerinha, vamos lá. Meu povo, isso. Conjuntivo. Opa. Pera aí. Conjuntivo é um tecido que tem muitas subdivisões. Muitas, tá? É um tecido que ele tem características próprias e todas as subdivisões que existem dentro do tecido conjuntivo também apresentam essas características próprias, tá? Hoje, nós escolhemos para falar o tecido conjuntivo porque ele é o que mais tem subdivisões e costuma aparecer com mais frequência quando você compara com os outros tecidos, uma vez que ele tem um monte de subdivisão, e é por isso que a gente vai entrar nesse tecido, beleza? Galerinha,
uma dica, tá? As características principais que nós encontramos no tecido conjuntivo, elas meio que são características contrárias às que nós encontramos no tecido epitelial. Antes da gente entrar e falar dessas características, eu vou dar um exemplo. O tecido epitelial, ele tem células que são muito conjugadas, muito pertinhas umas das outras, coladinhas, porque ele vai fazer revestimento de superfícies, ele vai dar proteção, certo? Então as células têm que estar bem coladinhas, o que é muito diferente do tecido conjuntivo. No tecido conjuntivo, a gente vai ter células que têm muita substância entre elas, beleza? E isso, Karen, no epitelial, células que são bem juntinhas, nós chamamos de células justapostas, né? Vai ter pouco material extracelular entre essas células. Beleza? Show de bola? Ô, galera, uma coisa que é importante de vocês pensarem em termos de biologia, tá? Camila, a gente vai entrar ainda nesse detalhe, tá? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, pode ficar tranquilo. Por enquanto é só uma introdução. Uma coisa interessante de vocês pensarem de forma biológica é que na biologia a gente estuda vários níveis de organização. Nós começamos ali pelas moléculas. Depois de estudarmos as moléculas dentro da bioquímica, nós estudamos as células, os tipos de células, as estruturas internas dessas células. E, por fim, no primeiro ano, a gente estuda o conjunto de células, que nós chamamos de tecidos. Tecidos é o conjunto de células. Beleza? Oi, Yasmin. Ah, é? Ô, gente, quem que é nosso aluno aí já? Só para eu saber quem aí já tem aula com a gente. E aí, galera? Yasmin, provavelmente. Eduarda, Laninha. Tem algum aluno meu aí? Só para saber? Porque eu dou aula só para uma turma do PISM 1, que é a T1, né? A quarta-feira. Que beleza, hein? Ô, Davizão, beijo para você, meu querido. Vamos lá? Bora então falar sobre o tecido conjuntivo? Nós escolhemos esse tecido, gente, porque ele, de fato, cai com muita frequência, beleza? Show de bola? Então vamos lá. Galera, olha, tecido conjuntivo. Eu vou aproximar aqui de uma explicaçãozinha para vocês terem uma noção do que seria esse tecido conjuntivo, pensando em estrutura, tá? Primeira coisa, Elianinha, beijo para você, minha querida. Primeira coisa, galera, primeira coisa, tecido conjuntivo. Assim como todo tecido, ele vai ser formado por células, tá? Conjuntos de células formam os tecidos, só que a gente vai ter características específicas aqui dentro desse tecido. Que características? Primeira coisa, rico em substâncias intercelulares. Gente, se é intercelulares, são substâncias que estão entre essas células, tá? Então, o que eu estou querendo dizer com vocês? Do lado de fora das células do tecido conjuntivo, a gente vai ter muita substância intercelular que tem um nome, tem um nome. Como que é o nome dessa substância? A gente chama isso aqui de quê? No tecido conjuntivo. A gente chama isso de matriz. Perfeito. Matriz extracelular. Vou mandar para vocês sim, tá, Gabi? Pode ficar tranquilo. Então, nós temos uma grande quantidade de matriz. Vou fazer uma pergunta. Como o tecido conjuntivo tem vários diferentes, né, várias subdivisões, essa matriz ela vai ser igual em todas as subdivisões? O que vocês acham? De maneira alguma, ela não é igual em todas as subdivisões. Então, a gente vai perceber que a quantidade de matriz, a maneira como essa matriz se organiza, ela vai ser diferente entre os tipos de tecido conjuntivo, tudo bem? Nesse tecido, nós temos uma grande diversidade de tipos celulares, que vai variar, inclusive, entre os subtipos. Por exemplo, se você pensar num tecido sanguíneo, que é um tipo de tecido conjuntivo, a gente tem tipos de células específicas do tecido sanguíneo. Se você imagina um tecido adiposo, a gente tem células específicas de um tecido adiposo. Aí a Yasmin fez uma pergunta assim, ó. Mas ela faz o mesmo papel em todas as variações da matriz? Perfeita pergunta, ô Yasmin. E não. Porque se você for pensar, por exemplo, no tecido ósseo, a gente tem uma matriz que ela é muito dura.
Já se você imaginar num tecido conjuntivo sanguíneo, essa matriz vai ser dura? O que você acha, Yasmin? No sanguíneo, a matriz que fica de fora das células é dura? Não, não é dura. Então, tem diferenças até mesmo com relação à dureza, beleza? Larissa, fica gravado sim, ela está sendo gravada, tá bom? Beleza? Mirela perguntou: no cartilaginoso não tem matriz ou tem pouca matriz? Tem matriz sim. Só que daqui a pouco eu vou falar o que que vai diferenciar, tudo bem? Porque além dessa matriz, a gente vai ter do lado de fora das células uma grande quantidade de fibras, beleza? Ok? Então eu vou ter essas fibras em todos esses organismos e a fibra ela vai variar. Agora, diferente do tecido epitelial, o tecido conjuntivo, de maneira geral, ele possui vascularização, exceto um subtipo. A gente tem um tecido, um deles, um tecido conjuntivo que não tem vascularização. O que que é a vascularização? Vascularização são os vasos sanguíneos que permeiam aquele tecido. O único que não tem é o cartilaginoso. Então, eu vou colocar aqui, ó, exceto o cartilaginoso, tá? O único tecido conjuntivo que não tem vascularização. Beleza? Show de bola? Gente, daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo para vocês e vocês vão entender o que que é a matriz, tá? Vou mostrar um quadradinho, mostrar onde estão as matrizes, onde estão as fibras. Show de bola? Galera, tem uma coisa que é interessante, é que é o seguinte: grande parte do tecido conjuntivo, ele vai fazer meio que uma união entre os tecidos. Então, você vai ter um monte de tipos de tecido conjuntivo, principalmente o propriamente dito, que vai unir tecidos diferentes. Se você imagina, por exemplo, a pele, a camada abaixo da pele é uma camada chamada de derme, tá? Que é tecido conjuntivo. Então, a gente vai ter tecido conjuntivo espalhado por várias partes do nosso corpo. O Enzo perguntou assim, ó, isso que você está mostrando são as características de quê? Enzo, são as características do tecido conjuntivo. Beleza? Tranquilo? Vou mostrar aqui para vocês, Rafael, como que é. Isso, Humberto, exatamente. Vascularização são vasos sanguíneos que permeiam o tecido. Quase todos os tecidos conjuntivos têm esses vasos sanguíneos, beleza? Exceto o cartilaginoso. Gente, vamos lá. Galera, o que que seria a substância intercelular? O que que seria a matriz? A matriz, como eu tinha dito, é a substância que fica de fora das células, tá? Então ela fica rodeando essas células e ela pode ter diferentes composições. Geralmente ela vai ter água, polissacarídeos, proteínas e um monte de fibras, tá? Um monte de fibras. Que tipo de fibras? Colágenas, elásticas, reticulares. Vocês já ouviram falar o seguinte? Que quando a gente está ficando mais velho, o colágeno meio que vai abandonando a gente? Ô Marcão, isso já aconteceu com você? Eu tenho certeza que não, porque essa pele de bebê, ela mostra a cutis que você tem, né? Olha aqui, pele de bunda de neném não tem nem jeito, dá para perceber, né, galera? Olha, é verdade. Tô quase tendo uma respiração cutânea. Galera, quando a gente pensa em fibras colágenas, por exemplo, ela vai dar essa tenacidade à nossa pele. Então, vocês que são jovenzinhos, né? Vocês que são muito jovens, vocês têm muito colágeno. Por isso que a pele, ela tem um aspecto mais resistente, ela tem um aspecto mais lustroso, beleza? Show de bola? Vamos mandar assim, Larissa, pode ficar tranquila. Show de bola? Galera, tudo isso aqui, ó, que nós estamos colocando, as fibras colágenas e elásticas, são fibras que ficam junto com a matriz do lado de fora das células. Beleza? Tranquilo? Aqui embaixo, gente, eu não vou entrar em detalhes porque eu coloquei o seguinte, eu coloquei vários tipos de células diferentes que podem compor os tecidos conjuntivos, beleza? Eu vou mostrar em alguns tecidos diferentes como essas células são, e aí vocês vão entender um pouco melhor, porque aqui a gente tem vários tipos de células que compõem nem sempre o mesmo tecido, nem mesmo
nem sempre o mesmo subtipo. Beleza? Maria perguntou se a substância intercelular é a mesma coisa que a substância fundamental. Seria sim, tá, Maria? Mas hoje em dia a gente usa substância intercelular, matriz extracelular, tem nomes diferentes que sempre vão se referir à mesma coisa. Show de bola? Beleza? Ô, Miguel, isso aqui é tecido conjuntivo geral, tá? Fibras colágenas, fibras elásticas e tudo mais, elas podem estar em outros tecidos também. Beleza? Ô, Luísa, vamos dar uma olhada nesse tecido que eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro para vocês, tá? Ó, galera, Mirela perguntou assim, ó, qual nome aparece mais no pismo? Matriz ou substância? Matriz é o mais comum, tá bom? Ah, a Gabi perguntou assim, ó, o que que é mesoderme? Galera, eu não entrei em detalhes da mesoderme, que é a origem desse tecido, porque é o seguinte, o que que seria a mesoderme? Quando a gente pensa em desenvolvimento embrionário, os tecidos adultos, ele vem de tecidos embrionários. Existem três tecidos embrionários. A gente tem um tecido que é chamado de ectoderme, um tecido que é chamado de endoderme e um terceiro tecido que é chamado de mesoderme. Então, o que está colocando aqui como origem é a origem, vamos até anotar para vocês terem, é a origem embrionária. Show de bola? Beleza, Gabs? Tranquilo? Por que o tecido conjuntivo é chamado de substância amorfa? Ô, Maria, substâncias amorfas são substâncias sem formas, beleza? Mas não só no tecido conjuntivo a gente vai ver uma substância meio sem forma. Se você pegar um tecido conjuntivo propriamente dito, daqui a pouco eu vou mostrar ele para vocês, vocês vão perceber que essa forma ela também não é muito bem definida, tá? Então a substância amorfa seria uma substância meio sem forma. Show de bola? Tranquilo? Beleza, Maria? Galera, ó, vamos lá. O que eu vou fazer com vocês para vocês conseguirem compreender? Eu vou fazer o seguinte: eu vou passar. Primeiro, eu vou contar quais os tipos de tecido conjuntivo existem, beleza? Depois, eu vou passar por alguns desses tecidos conjuntivos, mostrando a diferença que existem entre como é a matriz, como são as fibras e como são as células de cada um dos subtipos. Beleza? Show de bola? Tranquilo? Compreenderam? Então, beleza. Então, tá bom. Pessoal, olha aqui. Isso aqui seria uma representação esquemática, obviamente, do que seria algo parecido com um tecido conjuntivo, tá? Vamos lá. Cheio de células, aqui eu estou mostrando mastócitos, que são células que estão envolvidas com a defesa, macrófagos também, nesse caso, principalmente com reações alérgicas, os mastócitos, tá? Linfócitos, células adiposas, várias fibras dentro desse tecido. Então, eu tenho fibras reticulares, fibras elásticas, fibras colágenas. Fez sentido para vocês agora, pensando que o tecido conjuntivo é um tecido que tem várias células, com uma matriz envolvendo essas células? A matriz seria esse quadradinho transparente. Entenderam o que que seria a matriz? É como se a gente estivesse olhando um quadradinho transparente, obviamente que é um recorte, né, galera? E as fibras ficam entremeadas entre as células no meio da matriz, beleza? O que que eu estou mostrando aqui embaixo? Um capilar sanguíneo percorrendo esse tecido, porque ele é vascularizado, tá bom? Beleza? O Silvio perguntou, daqui a pouco eu mostro para vocês. Primeiro vamos entrar em quais tipos de tecidos conjuntivos nós temos. Anotem isso, galera. Anotem isso. Tecido conjuntivo tem vários subtipos e cada um deles, Duda, vai exercer uma função. Beleza, Maria? Show de bola? Cada subtipo exerce uma função diferente. Então é aí que nós vamos entrar nas funções. Tranquilo? Todo mundo está conseguindo acompanhar, galera? Beleza? Está numa velocidade bacana? Porque como são muitas pessoas, gente, e a gente está num aperitivo, a gente vai, hora vai mais devagar, hora vai mais rápido. Beleza? Tudo bem? Vamos lá. Pessoal, peraí. Ô, Duda, a matriz, eu vou fazer uma setinha nela, eu vou colocar uma setinha avermelhada para você ver
o que está representando a matriz aí nesse esquema? Seria essa matriz, algo meio azul esverdeado, que tá, é como se fosse a substância em que tudo está inserido. Entendeu? Ok? Bom que vocês vão ajudando um ao outro aí mesmo, tá certo. Vou mandar o slide todo desenhado para vocês, podem ficar tranquilos, tá bom, gente? Tranquilo? Show, show. Vamos lá então, meu povo. Galera, anotem quais os tipos de tecido conjuntivo nós temos. Tem um tecido conjuntivo que é o mais clássico deles, tanto é que ele é chamado de tecido conjuntivo propriamente dito, tá? Nós teremos dois tipos: um tecido propriamente dito frouxo, um tecido propriamente dito denso. Cada um deles vai exercer uma função diferente. Tecido conjuntivo frouxo, ele geralmente ocupa espaços. Por exemplo, ocupa espaços, tá? Ele vai estar na base de tecidos epidérmicos, ele vai estar ajudando a recobrir nervos, então ele vai ocupar espaços principalmente, isolar algumas localidades do seu corpo. Show de bola? Então esse é o frouxo. O denso, ele vai ter dois subtipos também. Tecido conjuntivo propriamente dito denso, anotem, ele pode ser não modelado e modelado. O que vai diferenciar esses tecidos propriamente ditos? Frouxo, denso modelado, denso não modelado, a quantidade de fibras e a proporção entre elas. Nós temos três tipos de fibras: fibras colágenas, fibras elásticas, fibras reticulares. Então a gente vai ter, principalmente nesse caso, a proporção de fibras colágenas e a maneira como elas são organizadas, tudo bem? Ô, Karen, fibra reticular o nome dela já diz, é uma fibra que meio que faz uma rede, onde as coisas se ancoram dentro do tecido conjuntivo. Ok? Beleza? Os nomes dizem, né? O mais difícil é o tecido, a fibra colágena, que o nome não diz muito. Mas a fibra elástica, por exemplo, ela dá elasticidade. Beleza? A colágena vai dar firmeza. Bom, daqui a pouco eu mostro um exemplo para vocês desses dois. Os outros são fáceis. Olha, tecido adiposo. Gente, onde tem tecido adiposo? Me conta. E aí, onde tem tecido adiposo em vocês? Eu sei que muita gente não precisa. Ó, fala assim, ai, meu tecido adiposo está só aumentando, ou ele está só diminuindo. No meu caso, nossa senhora, gente, como é que pode acumular tanto tecido adiposo assim? Não é só na barriga, tá, gente? Não é só na barriga. Tecido adiposo, ele fica debaixo da pele, todo lugar. Se você pegar aqui, ó, você vai ter tecido adiposo debaixo da sua pele, beleza? Num local chamado de hipoderme. Ele faz o quê? Ele armazena gordura. E todas as funções de um armazenamento que um armazenamento de gordura pode proporcionar, ele vai fazer reserva energética, tá? Essa capinha de gordura, ela faz com que vocês percam calor com menos facilidade, ou seja, ela isola o seu corpo termicamente. Então é importante você ter uma camadinha de gordura. Pensa o seguinte: um urso polar, a hipoderme dele, que é onde tem o tecido adiposo, ela é muito grande ou é pequenininha? O urso polar vai ter pouca hipoderme ou muita hipoderme? É claro que ele tem um monte de hipoderme, um monte de tecido conjuntivo, um monte de tecido adiposo, certo? Porque ele vai estar isolando esse organismo por causa da temperatura, para evitar que ele perca a temperatura. Beleza? Show de bola? Galera, adiposo, tranquilo. Beleza? Tecido conjuntivo cartilaginoso vai formar as cartilagens de vocês. Onde que vocês têm cartilagem? Me conta. Em que local do corpo de vocês existe cartilagem? Na orelha, no nariz, na traqueia, na laringe. Aqui, gente, até nas nossas vértebras, a gente tem
Cartilagem. Quem aí já ouviu falar da hérnia de disco? Já ouviram falar que a hérnia de disco é quando o disquinho que tem entre as vértebras ele sai? O que que é aquele disquinho? Aquele disquinho é um disquinho cartilaginoso porque as suas vértebras elas fazem assim, ó. Quando você se movimenta, elas se movimentam uma em cima da outra. Então eu tenho cartilagem protegendo. A Laninha falou que no joelho dela, coitada, já não tem quase nada de cartilagem. Ô, Laninha, pelo amor de Deus, você tá com 60 anos? Você tem entre quê? Entre 15 e 60, só pode, né? Não é possível, a artrose já tá te pegando. Laninha, eu vou dar uma dica. Você sabe aquele barulhinho que faz quando a gente mexe, que o joelho faz um barulho e tudo mais? É porque a gente é crocante. É isso. Não é, ah, não, eu tô ficando velho. Não, você tá ficando crocante, que é É, muito mais. É ou não é, Marcão? Identificou, né? Ô, Marcão, identificou. ai, meu Kit Kat! Ai, eu tô falando! Ó, Glória! Galera, então, ó, o tecido cartilaginoso, no caso, ele é estrutural, ele faz parte da estrutura do organismo, de alguns órgãos, só que ele também exerce algumas proteções, como é o caso do disco intervertebral, como é o caso das articulações. A gente vai ter um monte de cartilagem que é fibrosa, certo? Uma cartilagem cheia de fibras, colágenas principalmente, que protegem aquela estrutura. Beleza? Deixa eu ver. Pode sim, Laninha. Pode ser hereditário, tá? Tem alguns problemas que vão atacar a cartilagem que, que é hereditário. E, peraí, teve uma pergunta legal aqui, ó. Que o Pedrão perguntou se o tecido cartilaginoso tem colágeno. Tem sim. Tem muito colágeno, inclusive, tá? Bernardo falou assim: ó, o tecido cartilaginoso é avascular, ele é nutrido pelo pericôndrio, né? Isso, Bernardo. Ô, gente, o que que acontece? O único tecido desses aqui que eu estou mostrando para vocês que não tem vaso sanguíneo percorrendo é o cartilaginoso. O único. Beleza? Show de bola? Tranquilo? Agora, vamos lá. Tecido conjuntivo ósseo, galera. O que que tecido conjuntivo ósseo produz? Ô, gente, pelo amor de Deus, tecido conjuntivo ósseo, ele produz os nossos ossos. Todo osso que você tem, ele é formado por tecido conjuntivo ósseo. Agora, ó, o Davi, ele não tem vasos sanguíneos, tá? O cartilaginoso não tem. Ô, galera, mas o tecido ósseo tem vaso sanguíneo? E aí, o osso de vocês tem vaso sanguíneo? O que que vocês acham? Toda certeza. Inclusive, inclusive, dentro do osso é onde nós temos um tipo de tecido chamado de hematopoético. O que que esse tecido hematopoético ele é? Ele é a medula óssea vermelha, que fica dentro dos nossos ossos, tá? Daqui a pouco eu falo, Mari, só um minutinho, tá bom? Medula óssea vermelha fica dentro dos nossos ossos e produz o quê, galera? O que que esse tecido hematopoético, que é a medula óssea, que fica dentro dos ossos, produz? Produz o sangue, produz células sanguíneas. Existe, inclusive, um tipo de câncer que é específico, que acomete as células sanguíneas e, consequentemente, o tecido hematopoético, porque é ele que está produzindo as células sanguíneas, que é a leucemia. Exato, Bernardo. Leucemia é um problema no seu tecido hematopoético, tudo bem? Por isso que ele começa a produzir células sanguíneas com problemas genéticos, com má funcionalidade. Show de bola? Beleza? Tranquilo? Deixa eu ver se tem alguma pergunta que eu não respondi aqui. Ah, eu acho que a Maria pediu para eu voltar um pouquinho no tecido adiposo. Foi a Mari, na verdade. Galera, tecido adiposo é o tecido que armazena o quê? Vamos lá, ajuda a gente, galera. Quem pegou, me ajuda aí. O que que ele vai armazenar? Armazena o quê? Quê? Gordura. Isso. Exato. E fica onde? Na hipoderme, logo abaixo, a camada mais interna de qual órgão? Qual órgão? Me conta. Camada mais interna do quê?
Camada base interna da pele. Isso. Aí sim, hein, galera? Aí sim, exato, perfeito. Valentina perguntou: a medula óssea vermelha fica dentro do osso mesmo? Sim, dentro de ossos longos, de alguns ossos achatados, dentro das vértebras, tá? Ali você tem uma medula que produz células sanguíneas. É por isso, galera, é por isso que o seu osso tem que ser vascularizado. Por isso que ele tem que ser vascularizado. Porque quando ele está produzindo as células sanguíneas, elas saem de dentro dos ossos de vocês. De dentro dos ossos de vocês. Tá bom? Beleza? Nem todos, Sarinha. Quando a gente vai envelhecendo, principalmente, alguns ossos menores, certo? Eles vão perdendo a sua medula óssea vermelha e vai sendo substituído por medula óssea amarela, que também é tecido adiposo. Tá? Então, dentro dos nossos ossos, nós podemos ter dois tipos de medula. Medula vermelha, que é onde a gente tem o tecido hematopoético, que produz células sanguíneas. Pode ter também um tecido amarelo, uma medula óssea amarela, que está relacionado com o tecido adiposo. Beleza? Show de bola? Hematopoético produz células do sangue. Quer complementar, Marcão? Não, perfeitamente, tá tranquilo demais. Aí o sangue, eu vou falar dele. Beleza, show de bola, show de bola. Ah, a Rosana falou assim, ó, não é linfa que remove o resíduo? Ah, ô galera, vamos lá. A linfa, tá? A gente tem um sistema chamado de sistema linfático. Provavelmente vocês já ouviram falar o seguinte, que uma drenagem linfática, ela serve meio que para emagrecer, para perder peso. Alguém já fez drenagem linfática ou já viu alguém que fez? Conhece alguém que faz? O que é a drenagem linfática? Meio que a drenagem linfática é parecida com uma massagem, mas não necessariamente uma massagem. Mas a ideia é tirar o inchaço do seu corpo. Por quê? A linfa, gente, é o líquido que sai dos nossos vasos sanguíneos e banha as nossas células. Inclusive muito tecido conjuntivo que está ali recobrindo os nossos tecidos, tá? Pô, professor, mas ele sai de fora do sistema circulatório? Sim, ele sai para fora do sistema circulatório. O que que vai recolher essa linfa, esse líquido que está banhando os tecidos? O sistema linfático. Então, meio que o sistema linfático são vasos que conseguem reabsorver esse líquido que saiu do sistema sanguíneo, não das células, Kathleen, sai da nossa circulação, sai dos nossos vasos. Beleza? Show de bola? Então, isso seria a linfa. É o líquido que está saindo do sistema circulatório, banhando os nossos tecidos. Sistema linfático, ele reabsorve essa linfa. Professor, essa linfa tem células também? Tem algumas células. Quem aqui já ouviu falar de linfócitos? Já ouviram esse nome? Mas isso eu vou deixar para o Marcão. Ele não vai ser comigo, isso aí vai ser com o Marcão. Mas o linfócito são células que estão no sangue, que estão na linfa também. Beleza? Tranquilo? Bom demais. Ó, então, quanto mais a gente envelhece, menos sangue é produzido? Não, 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 Theo. Ah, tá. A pergunta é interessante. Não é que é menos sangue é produzido, você continua com uma quantidade fixa de sangue, vamos dizer assim, proporcional, beleza? A questão é a regeneração. Tudo bem, Humberto? Toda regeneração, quando a gente envelhece, ela meio que fica capenguinha, sabe? Então, a regeneração, de maneira geral, vai ficar capenguinha, inclusive a regeneração do tecido sanguíneo, que acontece lá no tecido hematopoético, tá bom? Beleza? A linfa sai dos vasos do sistema circulatório, banha os nossos tecidos e volta pelos vasos linfáticos. Bom, beleza, galera. Olha, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, porque de maneira geral, percebam, de maneira geral, os tecidos são esses. Mas deixa eu mostrar alguns exemplos e mostrar uma questãozinha que caiu no PISME para vocês verem como que isso aqui pode ser cobrado. Belezinha? Show de bola? Galera, olha aqui que legal. Isso é um joelho. É o joelho de alguém, não. Esse joelho aí tá muito saudável para ser. Quem foi a menina que falou que o joelho dela tá todo fodido, coitado? Provavelmente não é esse joelho aqui, porque esse joelho aqui, ele tá, ó, uma belezinha. O meu, com certeza não é.
O meu joelho tá todo fodido. E tem um negócio, ô, gente, não sei se dá para perceber, mas eu sou jogador de futebol, né? Então, eu só não fui profissional por causa da cirurgia, infelizmente. A cirurgia é a cesárea da minha mãe, no caso. Mas É. ainda assim, eu Michel, ainda prazer, Papai Noel, Michel. Aí, eu tô já super-herói, Papai Noel. eu não fui profissional por causa da droga, a droga do joelho. A droga. Eu não sei se vocês já viram, gente. Tem um menino na internet que eles perguntaram ele, é o Maga, né, do Instagram, muito bom. Perguntaram ele por que que ele não foi jogador de futebol profissional. Aí ele falou que ele tinha um problema na boca, que gostava muito de merendar. Me identifiquei muito. Falei, olha, é eu também, é eu. Ô, galera, então, tecido conjuntivo, gente, ele é um tecido, esse tecido ele ocupa muitos espaços dentro do nosso corpo. Então, quando você pega um joelho, por exemplo, tira ali uma radiografia desse joelho, uma radiografia não, mas uma tomografia computadorizada, uma ressonância, você vai perceber que existem vários tecidos conjuntivos só nessa região. E diferentes, tá, gente? Diferentes. Veja bem, aqui está me mostrando um tecido conjuntivo frouxo, ocupando os espaços ali logo abaixo dos ligamentos que tem entre o osso e o joelho. O tecido conjuntivo ósseo, ele é cheio de osteócitos, né, que seriam as células que compõem o tecido ósseo. Os nomes são muito parecidos, tá, gente? O osteócito é uma célula do tecido ósseo, o fibrócito é uma célula, ou fibroblasto é uma célula do tecido conjuntivo propriamente dito, porque ele produz as fibras. Então a gente vai ter nomes específicos em cada um deles. Então aqui está mostrando como que eles podem ser diferentes, mas ainda assim ter características muito parecidas. Quais são essas características muito parecidas? Células no meio de uma matriz e fibras do lado externo, tá bom? Galera, eu vou dar uma dica para vocês. Tecido ósseo, ele é o mais duro, concordam? Faz sentido que o tecido ósseo seja o mais duro entre todos os tecidos? Vocês sabem por que que ele é muito duro? Ele armazena um mineral. Qual que é o mineral que ele armazena? Quem sabe? Cálcio junto com outro, não é só o cálcio, é cálcio, a gente fala principalmente dele, porque a ausência causa osteoporose e tudo mais, mas também o fósforo. Ó. Então, a gente tem aqui, ó, o fosfato de cálcio. Pode ser chamado de hidroxiapatita, beleza? É isso, perfeitamente, Kathleen. Ele ocupa espaços. Ah, tá. Vamos lá. Eu acho que eu não falei para vocês do tecido conjuntivo propriamente dito, o denso, tá? Aqui está mostrando que seria meio que um tecido conjuntivo com muitas fibras. O tecido conjuntivo, propriamente dito, denso, modelado, tá? Ele produz os tendões e os ligamentos. Sabe quando você escuta um jogador de futebol falando assim, que ele rompeu um tendão, que ele rompeu um ligamento, tá ligado? O que eles estão falando é que você rompeu um tipo de tecido conjuntivo, que é o tecido conjuntivo denso modelado, beleza? E por que que ele forma essas estruturas? Porque ele também tem muita resistência. No caso, tendões e ligamentos precisam ter muita resistência, porque eles estão ancorando os músculos aos ossos. Se não tem resistência, meu querido, ó, vou te contar, você nem anda direito e já está arrebentando ali os ligamentos entre os seus ossos, né? Ainda bem que ele funciona bem, beleza? O Gabriel falou assim, professor, se o osso é poroso, o hematopoético fica entre os poros? Boa pergunta. O tecido hematopoético, na verdade, o osso, o Gabriel, ele tem regiões diferentes. Ele tem regiões osso compacto e ele tem osso mais lacunoso, que ele não seria um osso tão compacto, tudo bem? Nesse tecido ósseo que é lacunoso, é onde o tecido hematopoético vai se alojar, beleza? Não é na parte extremamente compactada do osso, é na parte porosa. Show de bola? E esse seria mais ou menos o poro. A gente não trata como um poro, né? A gente trata como um tecido mais esponjoso. Beleza? Bom, olha aqui, tem gordura? Galera, se eu faço um recorte do joelho, eu vou achar gordura ali? Tem gordura? E aí? Tem? Tem gordura? Tem tecido adiposo aqui? Tem tecido adiposo. Ele fica abaixo da
Pele. Então vamos dar uma olhada? Olha aqui, tecido adiposo, logo abaixo da pele, células com muito acúmulo de gordura, principalmente os triglicerídeos aqui dentro, né? Acumulados dentro desses adipócitos para proteger contra a temperatura, para reservar energia, as funções que um tecido adiposo eles devem exercer. E por fim, gente, um dos tecidos que estão aqui dentro é o tecido sanguíneo. Esse tecido é um dos mais importantes porque ele exerce muitas e muitas e muitas funções e ele tem muitas células. Deixa eu fazer uma pergunta. O tecido sanguíneo, ele tem as características que a gente espera de um tecido conjuntivo? O que seria? Ele tem células? Existem células diversas no tecido sanguíneo? E aí? Existe? Existem células diversas no tecido sanguíneo. Existem. Beleza? Existe matriz? Eu tenho uma matriz do lado de fora das células? Que isso? O plasma é uma matriz que a gente está esperando. Composição diferente de outros tecidos conjuntivos, mas existe, tá bom? Vai ter muita água, ali vai ter várias substâncias diferentes. Inclusive, tem algumas fibras. Não vai ser fibra colágena, né? Não vai ser as mesmas fibras que formam os outros tecidos conjuntivos, mas a gente tem algumas fibrinhas que estão relacionadas, por exemplo, com a coagulação, tá? Quando o seu tecido sanguíneo precisa coagular alguma coisa, ele usa algumas fibras específicas do tecido sanguíneo que circulam ali junto com os outros tecidos, beleza? Galera, meu tempo tá acabando aqui, eu preciso passar. Eu deixei exemplos para vocês, tá? Depois vocês vão olhar aqui vários exemplos de tecidos conjuntivos diferentes e onde eles se localizam, beleza? E eu vou mostrar uma questãozinha, porque senão eu não deixo o Marcão falar hoje não, tá bom? Vou deixar para o Marcão também, tá, Rosana? Porque é ele que vai falar essa parte. Olha aqui, galera. Essa pergunta é uma pergunta que mistura vários tecidos. Ela não vai falar apenas sobre o tecido conjuntivo, mas ela fala sobre outros. O tecido do corpo humano apresentam características diferentes que estão relacionadas com as diversas funções. Assinale a alternativa que apresenta a associação incorreta entre o tecido e suas respectivas características. Gente, e aí vai falar do tecido epitelial, do muscular, do nervoso, só que eu vou direto. Tecido conjuntivo cartilaginoso. Possui fibras colágenas, vasos sanguíneos, mas não contém nervos. E aí? Ó. Voltou? Voltou? Ah, tá. Beleza. Show de bola. Então vamos lá. Galera, eu vou direto na resposta só para vocês verem que o que nós falamos hoje ele é cobrado. A letra D fala sobre tecido conjuntivo cartilaginoso e ela define assim, ó. Possui fibras colágenas, vasos sanguíneos, mas não contém nervos. O que está errado nessa questão? O que tecido conjuntivo cartilaginoso não tem, mas está falando aí que tem? Ele não tem, ó, coisa linda, não tem vasos sanguíneos, é avascular. Isso isso cai. Beleza, galera? Tranquilo, Marcão? Toma conta desses meninos aí pra mim. Pelo amor de Deus. Povo bom, viu? Nossa Senhora. Deixa eu marcar aqui, galera. Prontinho. Pronto, aí posso mudar? Tá contigo, meu querido? Fica à vontade. O Pismo é ardiloso. É ele aqui, ó. Ele age nas entrelinhas, isso mesmo. Meus queridos, minhas queridas, agora eu vou comentar para vocês, meus exorcistas de plantão, nós vamos comentar aqui para vocês sobre o tecido sanguíneo. Pessoal, o tecido sanguíneo, ele é responsável pelo transporte de gases, nutrientes, hormônios, anticorpos, transporte de excretas, que são substâncias tóxicas, que o rim vai ter a função de filtrar e lançar na sua urina. Então, Marco, o sangue transporta só coisas boas? Não. Por exemplo, as excretas nitrogenadas são substâncias tóxicas, que no caso humano, principal é a ureia, e também uma parte de ácido úrico. Tá? Isso aí, Rosana, show de bola, Rô. E aí, o sangue, pessoal, ele vai ser
o tecido sanguíneo, né? Que é um exemplo do conjuntivo, como falou aí o professor Michel. O sangue, ele é separado em duas partes. Pismium, ele tem o plasma, que é a parte líquida do sangue, e ele tem os elementos figurados, que seriam as células encontradas no tecido sanguíneo. Hemácia, leucócito, plaqueta, seriam as células encontradas no tecido sanguíneo. Pessoal, no plasma, na parte líquida do sangue, nós vamos encontrar as proteínas, principalmente aí os anticorpos, né? Lembrando que anticorpo é proteína de defesa. Nós vamos encontrar nutrientes, nós vamos encontrar glicose, aminoácidos, gordura, sais minerais. Então, peraí, Marco, no plasma, na parte líquida, é onde vai estar a maior quantidade dos nutrientes do sangue. Isso. E aí, uma notícia bacana, o que seria, por exemplo, Pismium, o famoso leite materno, uma das maiores invenções que a natureza já teve, chama-se leite materno. Uma pessoa falou assim para mim, Marco, leite materno realmente funciona? Galerinha, pensa para mim, um bebê, um neném, tchutchuco, lindeza de papai, até o 6º mês, né? Até o 6º mês, ele só bebe leite. Ele não tem nem dente na boca. E os bichos viram as torinhas, parecendo aqueles bonequinhos da Michelin, tudo dobradinho. Será que o leite materno não é bom? Gente, o neném só mama e vira uma pelota. Resultado, o leite materno é muito bom. E o que o leite materno é, de maneira grosseira? O plasma sanguíneo da mãe, que é onde estão os nutrientes, os anticorpos, a proteína caseína, que é para dar o sabor ao leite, e o cálcio, que vai dar cor ao leite, aquela corzinha branca. Então, de uma forma grosseira, o que vai ser o leite materno? O plasma. E aí, quais são as duas funções principais do leite materno? Nutrição, porque no plasma tem os nutrientes, e defesa, porque no plasma tem os anticorpos. Só um minutinho aqui. Michel, você está respondendo aí? Ô, Marcão, não, da sua aula não, só coisas que não estão relacionadas com a aula, beleza? Desculpa. Não, eu estou vendo aqui, porque eu estou vendo... A hemácia, ela tem função que não é muito falada, que é o transporte de carbono nos tecidos para o pulmão, né? Contrário do ciclo do oxigênio. Ô, Bernardo, nós vamos falar da hemácia daqui a pouquinho, já vou chegar nela aí, tá? O professor tem uma dúvida, falam que os canibais conseguiam nutrientes a partir do sangue, é verdade? Ô, Isabela, os canibais, os índios canibais, eles comiam carne humana, não por uma questão de nutrição, era uma questão religiosa deles. Índio não sabia enterrar, índio não sabia o que é enterrar. Então, eles matavam invasores, por exemplo, e eles não sabiam enterrar. Então, o que eles faziam? Comiam os corpos para que o espírito, se voltasse, né, de madrugada, não levantasse o defunto para matar os índios dormindo. Então, eles se alimentavam, comiam os pedaços, para o espírito não voltar, e acreditavam também que cada um, comendo uma parte lá do guerreiro, do invasor, adquiria uma parte da força deles. Então, cuidado, que esse negócio de canibal não era porque gostava de carne humana, não. Bom, então vou voltar para cá. Galerinha, então o plasma, ele tem duas funções, no caso, nutrição e defesa, quando ele compõe o leite materno. Tá, Marco, e as células? Então vamos lá? Pessoal, cada célula aqui é massa, leucócito, plaqueta, ela tem uma função. Isso aqui tem que saber, isso aqui cai em prova. Isa, eritropoetina é um hormônio, é uma substância que estimula a produção da hemácia. Nós vamos falar daqui a pouquinho, tá? Pessoal, hemácia, a função dela é transporte de gases. Ela transporta gases, principalmente oxigênio. Tá? A hemácia, ela vai transportar principalmente O2. Galera, a maior parte do oxigênio
vai transportado na hemácia. Agora, o gás carbônico seria a maior parte dele transportado, dissolvido no plasma sanguíneo, na forma de bicarbonato. Então, a hemácia pode transportar gás carbônico? Pode. Em grande quantidade? Não. A função principal da hemácia é transportar o oxigênio. Tá? Agora, eu preciso de vocês nisso aqui. Vocês vão ter que entender isso aqui para mim. Tá? Então, vamos lá. Pessoal, o normal, o valor normal, esse valor normal, ele é dado em prova. Você não tem que decorar isso. Eu vou te mostrar a questão. Sempre é dado em prova. Você não tem que decorar isso. O valor normal é de 4,5 a 5,5 milhões de hemácias por milímetro cúbico de sangue, por gota de sangue. A cada gota de sangue, você tem que ter de 4,5 a 5,5 milhões de hemácias. Não é PISM-1, não é para decorar esse valor normal, tá? O normal é dado em prova. O que eu tenho que saber, Marco? O valor normal é de 4,5 a 5,5 milhões. Se estiver abaixo do normal, você estaria com anemia. Você estaria com a doença anemia. Então, baixa quantidade de hemácias te daria anemia. E aí, Marco, eu posso falar que uma pessoa com anemia, ela é uma pessoa cansada, sonolenta, preguiçosa? Sim, porque se ela está com anemia, você vai diminuir o transporte do oxigênio, porque a hemácia tem a função principal de carregar oxigênio. Então, em baixa quantidade, você vai ter menos transporte do oxigênio, cansaço, sonolência, tá? Maria Eduarda, anemia ferropriva, aí é por falta de ferro. Aqui é uma anemia chamada perniciosa, seria uma baixa produção da hemácia. Todas as anemias, Maria Eduarda, causarão os mesmos sintomas, cansaço, sonolência, porém, ela vai vai ser causada por situações diferentes. Ferropriva, falta de ferro para produzir hemoglobina. Perniciosa, diminuição das hemácias, principalmente por falta da vitamina B12. Tá? E outro detalhe, Marcos, se o valor abaixo é anemia e o valor acima do normal, pessoal, pode representar pessoas que moram em altas altitudes. Tá? Quanto mais alto você sobe, altitude, menor a taxa de oxigênio no ar. Para compensar, olha que espetáculo, para compensar, o corpo humano aumenta a produção das hemácias, para melhorar a eficiência no transporte do oxigênio. Então, Marco, valor alto de hemácia significa doença? Não, significa que você mora em altas altitudes. Exato, Rosana, ar rarefeito quer dizer baixa quantidade de oxigênio. Tio, tem algum malefício específico se a pessoa ter uma grande produção de hemácia, mas o indivíduo mora em altitudes normais? Não. Sim, aí, se a pessoa tem alta produção de hemácia, mas está numa altitude normal, aí ela tem que buscar um atendimento médico, aí ela pode estar com algum distúrbio na produção das hemácias. Aí teria que olhar o que está acontecendo. Agora, se ela mora em altas altitudes, perfeitamente normal, o que é aumentar o número de hemácias. Larissa, quanto maior a altitude, menor o oxigênio do ar. Você fala que o ar fica rarefeito. Quanto mais alto, por exemplo, La Paz, cidade de La Paz, capital da Bolívia, está a 3.660 metros acima do nível do mar. Então, quanto mais alto, menos oxigênio. Se você der um tempo, o corpo vai aumentar a produção de hemácia. Tá? Pessoal, eu não consigo acompanhar, não, gente. Espera aí, gente. Vamos devagar aí. Eduarda, começar a formigar é um problema de circulação. Aí não é com a questão sanguínea, tá? Aí é um problema de circulação.
Máximo, se a pessoa chegar na altitude e não aumentar a produção de hemácia, ela vai ter falta de ar, ela vai ter tontura, ela vai ter náusea, vontade de vomitar, pode gerar sangramentos no nariz, no ouvido. Então, a pessoa, se ela estiver na altitude e não aumentar a hemácia, ela vai ter que sair de lá. Tá? O corpo, teoricamente, teria que aumentar isso aí. A cada hora de sangue, essa quantidade, né? Samara, não entendi a sua pergunta. A cada hora de sangue, essa quantidade, né? Samara, não entendi. Se você puder fazer de novo. A cada gota. Desculpa, Samara. Sim. A cada gota. Tá certo. É isso mesmo, tá? Milímetro cúbico de sangue. Ele tinha falado nas aulas sobre alguns atletas. Isso, tabela. Por exemplo, se o atleta vai para a Bolívia, treina na Bolívia e, faltando alguns dias para a competição, ele desce, ele vai ter uma vantagem no transporte de oxigênio. É conhecido como um tipo de doping sanguíneo. Você vai aumentar o número de hemácias, você vem para um local de altitude normal, onde a taxa de oxigênio é normal, e ele tem muito mais hemácia. Ele vai transportar, ele vai ter uma eficiência maior no transporte de oxigênio. Tá? Isso. Exatamente, Sara. Ela vai ter uma melhoria temporária, porque as hemácias, elas têm um tempo de vida curto, então elas vão morrendo, assim como, PISM-1, se vai na altitude, aumenta a hemácia, quando você volta, você diminui o número de hemácias, o corpo vai, naturalmente, diminuindo a produção. Em alguns dias, voltaria à condição normal. Tá? Leucócito é a célula, anticorpo é proteína, Rosana. Leucócito produz anticorpos. Anticorpo é uma proteína de defesa produzida pelo leucócito. Tudo bem, Rosana? Tranquilo? Não, João, não está ligado à mitocôndria. A mitocôndria é que vai receber o oxigênio. Quem transporta o oxigênio é a hemácia. João, a hemácia leva o oxigênio para as células musculares, por exemplo, e aí o oxigênio vai para dentro da mitocôndria para produzir energia. Você imagina para mim, João, como se fosse o oxigênio, a chama. Quanto mais oxigênio, maior a chama, maior a produção de calor, de energia. Tá? Pessoal, e o leucócito? Então, número baixo de hemácia, anemia. Número alto seria que você estaria morando em altas altitudes. Leucócito, a célula de defesa do corpo humano. Leucócito, ele vai defender você. O normal não é para decorar, isso é dado em prova. O normal é de 5 a 10 mil. Leucócito é na casa dos 1000. 5 a 10 mil é o valor normal. PISM-1, sem decorar, entenda para mim se o leucócito é uma célula de defesa, se o leucócito é uma célula de defesa. Se você estiver com valor abaixo do normal, você estaria com baixa imunidade, você estaria com baixa capacidade de defesa, maior risco de pegar uma gripe, uma doença, porque a sua imunidade vai estar baixa. Se estiver acima de 10 mil, aí você estaria com alguma infecção. Você tem um leucócito como a célula de defesa, tá? Isso, Sarinha, está aqui na tela, célula de defesa. Se você está com a célula de defesa em grande quantidade, é porque você está com alguma invasão, você está com alguma infecção, aí vai aumentar o número de leucócitos. Agora, pessoal, se o valor de leucócito for muito acima do normal, valor absurdamente alto, como falou o professor Michel, aí é um problema no tecido hematopoético, que produz essas células, tá? E aí você teria a leucemia, o câncer no sangue. Tá? Então, gente, eu estou com a câmera aberta, não? Não, né? Tá não, Marcão. Aqui, ô Marcão, eu estou ajudando você a responder alguns aqui para te desafogar. Beleza. Ela fechou sozinha. Espera aí, pessoal, só um minutinho. Isso é porque o computador ele não aguentou sua beleza magnificente. Foi, cachorro. Pessoal, então, hemácia, ela serve para transportar gás, principalmente oxigênio. Valor abaixo do normal,
anemia. Valor acima do normal, pode ser que você esteja morando em altas altitudes. Leucócito, célula de defesa, valor abaixo do normal, baixa imunidade. Acima do normal, infecção. Muito acima do normal, ela vai estar com leucemia. Pessoal, e a plaqueta, ela é um fragmento, ela é um pedaço de uma célula, são fragmentos de uma célula chamada megacariócito. A célula chamada megacariócito é uma célula que ela vai romper em pedaços, tá? Leucemia, câncer, Maria Valentina, excesso da produção de leucócito. É um tipo de câncer. Michel comentou também na aula dele, tá? E aí, galerinha, a plaqueta ela é um fragmento de uma célula chamada megacariócito. E aí, a plaqueta, o valor normal seria de 150 a 400 mil. E aí, pessoal, a plaqueta está ligada com a coagulação. A função da plaqueta, coagulação do sangue, tá? Então, galerinha, repare para mim, cada célula tem uma função, hemácia transporta oxigênio, principalmente leucócito, defesa, plaqueta, coagulação do sangue. Se eu tiver com valor abaixo do normal, você estaria com risco de hemorragia, você estaria com problemas no processo de coagulação, tá? Risco de ficar com hemorragia. Se tiver, Marco, acima do normal, PISM-1, acima do normal, você estaria com risco de trombose. O que é isso, Marco? Formação de coágulo dentro do vaso sanguíneo. É como se formasse uma rolha dentro do vaso sanguíneo, atrapalhando a circulação e, dependendo da situação, pode causar, inclusive, a morte. Tá? Então, galerinha, Laís, a plaqueta vem de placa. Plaqueta é pedaço, fragmento de uma célula chamada megacariócito. Megacariócito é uma célula que vai romper em pedaços, Laís, formando plaquetas. Plaquetas são pedaços do megacariócito, da célula megacariócito. Tudo bem, Laís? Ok? Tá? E aí, linfócito é uma subdivisão do leucócito. Exatamente, Karen. Leucócito é glóbulo branco. Dentro dos leucócitos, você tem vários tipos de leucócito. Tá? Você tem vários. Você tem eosinófilo, basófilo, neutrófilo, monócito, linfócito. São exemplos de glóbulos brancos. É porque não dá tempo da gente colocar tudo, pessoal, que isso aqui é uma aula só para vocês conhecerem como é que funciona. Tá? E aí, o que eu tenho que saber para a prova do PISM? A função da hemácia, a função do leucócito e a função da plaqueta. E as variações, quando tem valor acima ou abaixo do normal, é o que você teria que saber. Tá? Então, plaqueta é usado para coagulação. Plaqueta, processo de coagulação. Luiz, coagular é parar o sangramento, Luiz. Coagulação é parar o sangramento. Quem ajuda a parar o sangramento? A plaqueta. Se você está com baixa plaqueta, você não consegue parar o sangramento. Você vai ter hemorragia. Por exemplo, Luiz, a dengue é uma doença que diminui o número de plaquetas. Por isso, Luiz, você pode ter a dengue o quê? Por isso que você pode ter a dengue o quê? Nós podemos ter a dengue o quê? Isso. Maria Valentina, esse negócio de sangue ficar ralo, isso não existe não, tá? Maria Valentina, isso aí é conversa de gente antiga, não existe sangue ralo não, tá, Maria? O que acontece? Você, por exemplo, Maria, toma medicamentos para os vasos sanguíneos dilatarem, para facilitar a passagem. O sangue não tem esse negócio de ficar ralo. Limão faz o sangue ficar ralo. Isso não existe não, tá, gente? São substâncias que podem flexibilizar o vaso sanguíneo, melhorando a passagem do sangue. Tá? Então, vamos ver aqui, galerinha, uma questão rapidinha de prova.
só para ver o que acontece. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma questão de prova. O hemograma é um exame laboratorial que informa o número de hemácia, glóbulo branco e plaqueta presentes no sangue. A tabela apresenta os valores considerados normais para os adultos. Aqui, ó, falei que os valores normais estão dados em prova. Ó, hemácia, 4,5 a 5,9 milhões. Glóbulos brancos, 5 a 10 mil. Plaqueta, 200 a 400 mil. Isso é dado em prova. E aí ele fala, podem estar ocorrendo deficiência, problema no sistema de defesa, prejuízo no transporte de gás e alteração na coagulação sanguínea nos seguintes pacientes. Então, olha aqui, ó. Você tem Abel, Luísa, José, Maria, Roberto. Quantidade de plaqueta, glóbulo branco, hemácia. Vamos na primeira? Então, vamos lá? Então, lá vai. Pessoal, sistema de defesa. Qual é o indivíduo? Primeira coisa, sistema de defesa é o glóbulo branco. Aqui, ó. Quem está com deficiência no sistema de defesa? Quem está com valor abaixo do normal de leucócito? Qual dessas pessoas deficiência é abaixo? Quem está com valor abaixo de leucócito? Aqui, ó, Maria. Como que eu sei? Leucócito é de 5 a 10 mil, Maria está com 3.500 leucócitos. Então, Maria está com deficiência no número de leucócitos. Não pode ser a letra B, não pode ser a letra D, não pode ser a letra E. Tá? Agora, segundo, quem está com problema no transporte de gás? Transporte de gás é a hemácia. Aqui, ó. Quem está com baixa quantidade de hemácia? Problema no transporte, baixa quantidade das hemácias. Quem estaria com baixa quantidade de hemácia? José, aí legal. O normal de hemácia é 4,5 a 5,9. José está com 3,2. José está com problema no transporte de gás. Resposta letra A. Vou só fazer uma pergunta rápida. Alguém acerta para mim? Qual pessoa, Abel, Luísa, José, Maria, Roberto, quem mora em local de altitude? Desculpa, hemácia aqui, ó. Roberto, Maria, José, Luísa e Abel, quem mora em local de alta altitude? Quem mora em locais de alta altitude? Gente, alta altitude. Altas altitudes, quem mora em local de alta altitude. Isso, meus queridos, é isso aí, meus queridos. Local de alta altitude. Tem que ter mais hemácia. Aqui, ó. Abel está com valor muito acima do normal de hemácia. Abel, provavelmente, está passeando ou morando em La Paz, na Bolívia. E o último detalhe que eu queria de vocês, pessoal, é o esquema da coagulação. Pessoal, concentra aí para mim, porque eu preciso, o tempo está acabando, e eu preciso mostrar isso aqui para vocês. Tá? Como que funciona, Marco, a coagulação? Galera, quando você corta, quando você abre uma ferida, pessoal, vocês, para parar o sangramento, para formar a famosa casquinha, tá? Tem que formar uma rede. Primeiro, forma uma rede de uma proteína chamada fibrina. Você imagina para mim, é uma brincadeira, é só para você entender. Essa rede seria, por exemplo, de um cabo de aço. Porque se eu fizer a rede com uma proteínazinha mole, vagabundinha, a própria pressão do sangue vai arrancar isso fora. Então, eu preciso fazer uma rede de uma proteína firme, dura, resistente, chamado fibrina. O problema é, eu não posso ter essa fibrina
pronta na minha corrente sanguínea. Se eu tiver essa proteína firme, dura, rígida, direto na corrente sanguínea, vai entupir meus vasos sanguíneos. Então, o que o corpo tem? Uma proteína chamada fibrinogênio. Vamos brincar aqui? É uma proteína mole, tá? É uma proteína molinha, chama fibrinogênio, tá? Resultado, eu preciso transformar, isso aqui está no sangue, ó, no plasma. Eu preciso transformar a proteína mole numa proteína dura, chamada fibrina, para formar o meu coágulo. Como que eu transformo isso? Como que acontece essa mágica, tá, da fibrinogênio ser transformado em fibrina? Então, vamos lá? Quando você corta, quando você machuca, haverá um acúmulo de células na região do ferimento, sangramento. A vitamina K estimula o fígado a produzir uma proteína chamada protrombina, que seria, pessoal, uma enzima inativa. É uma enzima que não funciona, chamado protrombina. O fígado produz ela. Suas plaquetas aglomeradas no machucado, quando você corta, vai chegar as plaquetas que vão produzir uma enzima, a própria plaqueta produz, chamada tromboplastina ou tromboquinase. É uma enzima que vai pegar, junto com cálcio, galerinha, concentra para mim, junto com cálcio, tromboplastina, a enzima da plaqueta, junto com cálcio, pega a protrombina que não funciona e transforma em trombina, que vai ser agora uma enzima ativa. Então vamos lá, Mariana. Eu vou falar devagar, Mariana. Então vamos lá. Vitamina K estimula o fígado a produzir a protrombina, que é uma enzima inativa. Ela não funciona. A plaqueta, no fragmento lá no sangramento, vai produzir outra enzima, chamada tromboplastina, ou tromboquinase. É a enzima da plaqueta. Tá? A tromboplastina, a enzima da plaqueta, junto com cálcio, pegará a protrombina que o fígado produziu, que não funciona, e vai transformar em trombina, que agora é a enzima que funciona. Essa enzima é que vai fazer a mágica de transformar o fibrinogênio mole na fibrina rígida para formar o seu coágulo. Então, eu vou repetir de novo, Mariana Franco. Vou repetir de novo, tá? Fígado, a vitamina K estimula o fígado a produzir a protrombina, que é uma enzima que não funciona. A plaqueta, que vai chegar lá no ferimento, vai produzir a tromboplastina, que é uma enzima que funciona. Ela vai pegar a protrombina, que está desligada, e junto com cálcio, vai transformar em trombina, que é uma enzima que funciona. A trombina vai pegar o fibrinogênio, que está no seu sangue, que é mole, e vai transformar em fibrina, que é duro, para poder formar aqui, ó, a sua redinha. Aí forma a rede, segura as células e vai formando um tampão. Então, Marco, essa cascata de coagulação é para formar uma rede que vai segurar as células, que vai fazer um tampão. É isso aí, tá? Então, ó, última vez para entender isso para mim, tá? Você cortou, machucou, você precisa formar uma rede de uma proteína dura, chamada fibrina. Só que no sangue você não pode ter a fibrina pronta. Você vai ter ela na forma mole, tá? Isso, Larissa, para o sangue não ser perdido e para não deixar uma abertura para bactéria, vírus, fungo
poder entrar. Por isso que tem que ter essa coagulação. Isso, Larissa. Perfeito. Então, ó, fibrinogênio mole está no sangue agora, circulando aí. Quando você machuca, tem que transformar na proteína dura, chamada fibrina. Como que eu vou fazer isso? Vitamina K primeiro. Aqui, ó, vou fazer na ordem, tá? Número 1, vitamina K estimula o fígado. Número 2, a produzir a protrombina. Número 3, a plaqueta vai produzir a tromboplastina. Número 4, que junto com cálcio. Número 5, vai pegar a protrombina e transformar em trombina, uma enzima funcional. Número 6, a trombina vai pegar o fibrinogênio, que é mole, número 7, e vai transformar na fibrina, número 8, para formar o coágulo. Beleza? Pessoal, o que você tem que saber para mim? Tá? Que a plaqueta atua na coagulação e que eu preciso também de cálcio para poder ajudar no processo de coagulação. Ok? Pessoal, infelizmente, a aula terminou e nós precisamos ir para outra turma. Desculpe a correria, mas a aula ela é uma aula rapidinha. Nas aulas normais, durante o curso, a gente passa mais devagar. Beleza? Obrigado Marcão, pela paciência. Fala, Michelzão. Vou aqui, você pode terminar com os meninos tranquilo aí, que eu vou lá pro PISM 2 e aí eu falo pros meninos virem para cá, porque nós vamos trocar. Tá, beleza. Beleza? Ô, gente, pessoal, beijo. Ó, o Marcão vai terminar com vocês aí, tamo junto. Pessoal, e só um detalhe, como eu disse a vocês, no curso, normalmente, as aulas, elas são mais devagar, tá, pessoal? Aqui é só um aperitivo mesmo, é só para dar uma passada rápida. Vocês terão no curso, pessoal, várias aulas, as aulas ficam gravadas, vocês recebem listas de exercício, tá? Vocês fazem simulados mensais, simulando realmente a prova do PISM. Então, galerinha, ó, vocês têm um monte de coisas boas no curso, aulas gravadas para assistir quando quiser, lista de exercícios a quase todo momento, vocês têm simulados, tá? E, galerinha, o valor mensal é R$200, é o valor do curso, ou 190 no cartão de crédito. Tá? Se pagar o curso todo à vista, vocês têm 15% de desconto. Só começa a pagar em março. Não é para pagar agora, só em março. Tá? Ô, Glória! Então, todas as aulas aí ficarão gravadas. Ô, Glória! Ô, pessoal, tá aí. Faz a sua inscrição aí, galerinha. Olha o QR Code da inscrição. Um beijo grande. Fui! Sai cachorro! Obrigado, galera! Valeu! Tchau, tchau, galera! Foi! Valeu, meu povo! Tchau, Daniel! Tchau, Galvão! Benção pra vocês aí! Forte abraço, irmão! Tchau, tchau! Espera aí, pessoal, que eu vou parar aqui a gravação. Isso!